veio de encontro a esse grande artista da nossa cidade, Fernando. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado, tá? Por estar recebendo a gente aqui na sua casa, pela hospitalidade, tá? Poxa, muito obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer, viu? Parabenizar vocês também pelo excelente trabalho, muito bonito. Nossa, muito lindo, que vocês tenham muito sucesso. Estão de parabéns, viu? Obrigado mesmo. Amém, Fê. Muito legal, muito obrigado mesmo, viu? E para quem ainda não conhece o trabalho do Fernando, hoje a gente vai ter acesso a um pouquinho desse vasto universo que o Fê está inserido, né? E agora ele vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre a trajetória artística dele. Como que começou essa história, Fê? E aí? Então, assim, na verdade, no começo eu tive bastante interesse, assim, por artesanatos, trabalhos manuais, assim, e aí eu fazia alguma coisinha, assim, mais assim, tipo, mais livre, assim, sabe? E aí eu fui pegando gosto. Uhum. Eu fui pegando gosto, eu fazia algumas coisinhas, assim, e aí eu entrei num trabalho lá na garagem, e entrei a trabalhar com um pintor, né? Uhum. E esse pintor é o falecido, né? Sansão, que a turma chamava ele, né? Paulo Felice, né? E ele fazia bastante coisa, assim, plástica. Aí eu fui me interessando por materiais, assim, diversos, né? Uhum. Que quando eu entrei a trabalhar na oficina lá, eles tinham, assim, vários tipos de materiais, assim, que eu não conhecia. Aí eu fui pegando interesse por essa plasticidade, assim, da coisa, né? Por trabalhar com materiais diversos, com tinta, e fica aquela química, né? Aquela química, e aí conforme a gente vai pegando, a gente vai abrindo, né? O campo e vai começando a trabalhar, assim, né? Como se fosse um instrumento, né? Você tem um instrumento musical que não vai ficando mais orgânico conforme você vai, né? Conforme vai passando vai o tempo, aprimorando, né? você vai vai, sempre. né? Uhum. E chega uma hora que você vai tentando entrar, né? Demonstrar, assim, né? Uhum. Naquilo que você pratica, né? Seja no pincel, seja, né? Maravilha. E uma coisa que eu noto nos seus trabalhos, né? Digamos assim, a diversidade, né? Você, além de escultor, é um grande pintor também, né? E o que você começou a fazer primeiro? Pinturas ou esculturas? Como que é esse processo dele? Então, no começo eu trabalhava bastante com durepox, essas coisas assim. Então, uma coisa unia a outra, né? Uhum. Porque você fazia um trabalho, você ia fazer um bonequinho, alguma coisa, depois você tinha que pintar. Então, as duas coisas parece que foram meio... Foram caminhando assim, juntos. caminhando junto. É claro que aí no meu serviço, como eu faço muita coisa assim, depois que eu saio do meu serviço, porque eu tenho uma carga horária de serviço, né? Trabalho até as 5 horas, depois eu vou me dedicar às coisas que eu gosto, assim, né? E no meu serviço a gente trabalhava muito com pintura, então foi uma área que eu fui desenvolvendo um pouco mais, porque estava trabalhando, né, com a mão na massa. Não era uma pintura mais artística assim, porém abria um leque assim para você conhecer bastante matéria, assim, né? Uma diversidade assim, né? Com as tintas assim, que ajuda bastante nessa aprimorar, né? Uhum. Bom, muito legal, Fê. E uma das coisas que chama muito a atenção, não só de mim, mas acredito de muitas pessoas que estão assistindo, que é a arte feita nos latões, né, Fê? Como que começou essa ideia? Então, foi um projeto que eles fizeram lá, né? Esse projeto da prefeitura é porque, assim, eles estavam espalhando esses latões, assim, e o pessoal estava depredando muito, estava danificando e tal. Aí surgiu essa ideia de pintar. Inclusive, foi interessante porque esses latões que foram pintados, eles duraram mais tempo, assim, porque o pessoal
o pessoal, tipo, tinha um respeito maior, assim, né? Porque via que era uma pintura tal, então o pessoal não danificou ele, né, antes do tempo, depois eles foram gastando, assim, né? Mas teve uma durabilidade maior, assim, porque tinha um trabalho, né? Não, e tem uma didática por trás disso também, né? Às vezes a pessoa está numa intenção errada, mas ela se depara com algo tão legal, com uma arte ali, igual você falou, tem um respeito, né? Que bacana, Fê, até né, nesse ponto. Geralmente o pessoal que eles pintam, essas coisas, eles têm esse cuidado, né? Porque eles veem que tem um trabalho assim, então eles não vão zoar assim, não vão estragar. Pessoal, tudo muito legal. Agora vamos ter um pouquinho mais de acesso à obra física do Fernando. E temos aqui, ó, 2 lindos dragões. E o que impressiona demais são os detalhes, que o Fê vai explicar um pouquinho. Como que foi essa história, Fê? Quanto tempo faz que você já os fez? Quanto tempo leva? Contigo. Assim, então, assim, eu quando comecei a fazer uns trabalhos manuais, assim, o que tinha mais, assim, saída, mais troca, assim, eram umas coisas, assim, que nem dragões, né? Então, tipo, não é aquela coisa que tem um tema, assim, é uma coisa mais direta, né? E aí eu comecei a fazer essas peças, assim, né? Essas 2 peças aqui, elas já fazem um tempo, elas estão em processo, né? E tipo, depois eu jogo as cores e tal, né? E eu vou fazendo bem devagarinho, né? Tanto pelos detalhes, assim. E são peças, assim, que, tipo, demoram, assim, às vezes, para mim fazer, assim, às vezes demora meses, né? Que nem esses detalhes, assim, essas escamas, assim, elas são feitas, assim, uma a uma, né? Você vai fazendo as bolinhas, vai colando. Então, às vezes, uma cabeça dessa aqui, que ela tem as escamas menores, assim, às vezes levam um dia, né? Um tempo, assim, para mim fazer, né? Os detalhes, tudo. Nossa, mas impressionante, Fê. Puxa. Então, e esse aqui, né? É feito o esqueleto, eu faço um corpo, depois eu vou cobrindo com um biscuit, né? O biscuit, ele é uma massa que ela seca bem, né? Depois que ela tá bem seca, é chamada de porcelana fria, né? Ela fica bem dura, assim, né? E a gente podia falar, por exemplo, uma asa dessa aqui, assim, né? Que ela é inteirinha escamada, tanto por dentro por fora, assim. Ela, para você fazer, você, tipo, tem uma meditação ali, que você né, com o objeto ali que, né, nesse período que você está fazendo, você vai se descobrindo. Às vezes a gente consegue desvendar, resolver, às vezes solucionar algumas coisas assim, que quando a gente está na correria, assim, às vezes a gente não consegue trabalhar isso, assim, né? E quando a gente está mais focado, assim, a gente tem essa, né? Às vezes aparece, assim, na concentração, às vezes já aparece. Esse nível de consciência. A gente, né, tem né? Às vezes resolve alguns problemas, às vezes. Nossa, que legal, Fê. Eu acredito muito, né, nessa Que parte. É tipo uma reconexão consigo mesmo, né? Assim, sim, né? sim. Que né? legal, cara. Eu acho uma área muito interessante a arte terapia. Por causa disso, ela trabalha muito, né? Com o nosso interior, assim, quando a gente está. Acho muito interessante. Agora o Fernando vai mostrar pra gente as esculturas. Né? Vocês vão se impressionar, pessoal. Vamos a elas. Né? E aí, Fê, vamos pontuar algumas obras, né? Pode explicar um pouquinho os aspectos dessa primeira obra, o título dela, o material, né? Por exemplo, essa aqui, isso aqui é um trabalho, né? Elas são feitas de biscuit, mas a base delas que eu gosto de variar vários materiais.
Então o biscuit, ele é uma capa que eu coloco por cima, né? Para tentar fazer alguns detalhes, né? Que nem esse trabalho aqui eu fiz, procurei focar um pouco na cor, né? Fazer uma cor mais acinzentada, o homem, uma coisa mais apagada, né? Uhum. E numa situação assim de desespero, né? Uhum. E uma aflição, um desespero, né? Bom, a gente, atrás disso aqui é um universo, né, de interpretações assim, que a gente pode, né, definir. E ele, a base dele é uma argila, né? Uhum. Ela tem um certo peso, né? A gente, né, Uhum. faz um esqueleto de arame, cobre de argila, né? Eu gosto de... Olha, ele tá soltando um pouquinho de tinta, meu. Acho que vai ficar um pouco vermelha a mão. Não, tranquilo. Aí, assim, né? Eu faço de argila. Eu gosto muito de mexer com argila, assim, mas o problema da argila é que você tem que secar ela, né? Uhum. Você tem que ter um forno. E sem o forno, geralmente ela trinca. Uhum. E como eu não tenho o forno, eu faço a base de argila e aí eu cubro com o biscuit, porque o biscuit não trinca. Ah, legal. E por que eu faço a base de argila, né? Porque a argila, ela é uma massa que é bem barata, assim, também, né? Por exemplo, você pega um quilo de argila, você paga R$3, né? Uhum. E o biscuit, o quilo, já vai encontrar assim em torno de uns R$13 o quilo, né? E aí o que acontece? Se eu fizesse uma peça dessa maciça de biscuit, aqui, por exemplo, tem uns 2,5 kg, 3 quilos, eu ia usar na faixa de, né? Você comprou com a brincadeira, né? Aí ficava, né? Aí encarece 2 muito, né? quilos, 26 e tal, né? Uhum. 39 ficava. Então, aqui eu usei a base de argila e cobri, né? Genial esse cuidado que você conseguiu, né, viabilizar ali, né? É, Muito legal. E o jogo de cor, cara, isso impressiona muito, né? Porque as cores têm um papel fundamental na arte também, né? Fê? sim, sim. Ela Né? evoca emoções, né? Tal. Sim. Que nem essa peça aqui, né, eu fiz em tons de azul, assim, eu imaginei, né? Uhum. Imaginei uma noite, assim, né? Em uma noite, assim, não procurei trabalhar em outras coisas, eu quis fazer nesses tons azulados, assim, né? Uhum. Para representar uma noite, assim, né? Então, e nisso, né, na noite, você vai ver, assim, né, uma noite, assim, né? Então, e nisso, né, na noite, você vai ver, assim, por exemplo, o significado da peça, você vê que já é uma pessoa que, né, que tá, assim, ela tá mais solitária, assim, e quando chega a noite, parece que essa, né, Uhum. que aumenta essa, né, essa solidão, né, vai ficando tarde, todo mundo, né, cada um, né. E você conseguiu traduzir E isso com maestria, né, Fê? quis colocar isso, né, também Puxa, que nas legal, cores, cara. né, não só são trabalhos assim que, né, não é um realismo, Uhum. mas ele tem uma expressão, né, como se fosse um impressionismo, né, você olha a peça, você tem aquela impressão, assim, né, mexe com, né, Uhum. Não, impressionante, Fê. Nossa, eu tô... com uma Gente expressão, né. gente que está aqui perto, nossa, pessoal, é emocionante, viu? É muito legal, um cuidado minucioso com detalhes, né, Fê? Meu, que legal, e vamos fazer uma tour agora pela obra do Fernando, tá até atrapalhando vocês. Vamos aqui, Fê? Pode vir desse ladinho? Opa. E aí, explicar um pouquinho dessa galera aqui. E aí? Ah, sim. Uhum. Então esse aqui, ele é um músico, tocando uma alfaia, né, um tambor de alfaia, né? Ele representa
um maracatu, né? Aham. Então, Legal, cara. a gente tem aqui E até a técnica que eles utilizam, né? amigos, Nossa, a gente que bacana, procura conseguiu buscar traduzir esse... que nem essa peça, por exemplo, tocando a guitarra ali, né? A gente vê assim, reparar o detalhe do dedo, dá pra gente imaginar qual nota ele tá fazendo, assim, né? Que legal, Fê. Exato. E da cultura punk, né? né? A gente vê pelas vestimentas também, né? Isso, A sim. atitude do... E aí, como eu gosto muito assim dessas vertentes assim artísticas, assim, eu procurei fazer alguns trabalhos, os meus últimos trabalhos assim, em cima disso, em cima dessas vertentes assim, né? Por exemplo, uma dança, né? Um grafiteiro, que mais desenho, os músicos. Né? Que demais, Fê. Explica um pouquinho essa obra. Então, especificamente. essa aqui, eu procurei buscar uma dançarina, né, uma bailarina, assim, né? Uhum. E né, procurei buscar aquela coisa mais sutil, assim, né? Ela tá numa expressão mais tranquila, assim. Porém, né, ela tá ali, tem uma parte um pouco mais, né, que dá uma Esse linguagem, contraste é interessante, que dá né? uma linguagem assim, para o trabalho, né? Ela está em cima de alguns ossos, né? Uhum. E eu procurei, né, nesse trabalho assim, demonstrar, assim, por exemplo, a pessoa às vezes a gente passa por várias coisas na vida da gente, assim, que às vezes a gente carrega uma bagagem com a gente e que às vezes a gente procura seguir, né? A gente tenta seguir, demonstrar assim, né? E ali ela tá assim, ela tá dançando ali como se ela tivesse passando em cima assim dos medos dela, né? Dos monstros, né? Uhum. E seguir em frente assim, procurando demonstrar, né? E com uma serenidade, na sua né? arte, assim, uma válvula de escape, né? As né? tribulações da vida. Isso. Nossa, que demais, é genial, viu, cara? Procurei fazer com esse tema, né? Que ficou conceitual, né? Além da beleza da obra em si, tem esse conceito por trás, né, Fê? Que lindo porque esse cuidado. tem trabalho que a gente vê que é mais direto, né? Que eu acho lindo, assim, também. Eu gosto muito daqueles trabalhos, né, mais diretos, assim, mais... Quando você olha, assim, e tem um tema, faz você refletir, faz você ter o seu, né, a sua opinião, assim. É interessante também, né? Oh, muito legal, Fê. E o grafiteiro também é algo que chamou a atenção que você postou na sua página, né? Uns tempos atrás, sim, né, Fê? Sim. Legal. Daí você anexou alguns quadros com ele também, né? Alguns desenhos e tal, né? Nossa, bem bacana. É legal porque muitos deles, assim, a gente pode fazer uma adaptação, uma montagem, né? Esse trabalho do grafiteiro, quando eu estava fazendo ele, eu imaginei assim, ele fazendo algum trabalho e tal, e eu quis colocar um cachorro como companheiro dele, né? Um parceiro dele. da arte. E tipo assim, ele, né, é que o detalhe pequeno, às vezes eu não consigo transportar, assim, muitas vezes o que eu sinto, assim, não consigo transportar, né, plasticamente, assim, né? Mas às vezes eu tento, que ele tá meio bravo, assim, olhando pro lado, assim, como se tivesse avisando alguma coisa, né? Um companheiro, assim, e tal. E dando continuidade às esculturas, que são várias, né, Fê? Inclusive tem outras aí, umas cartas na manga também, né? O Fê agora vai pontuar uma das primeiras esculturas dele, que se trata do São Francisco, né, Fê? Conta um pouquinho da história, como que foi concebido ele e tal, então, material. É assim, né? Essa aqui que eu fiz, né? Que foi uma das primeiras, que foi interessante, né? Que né, eu acho muito bonita a história dele, de São Francisco e tal. Daí, né? Como eu também gosto muito dos animais e tal, tem assim, eu falei assim, eu vou fazer um São Francisco, né? E assim, geralmente
quando você faz umas peças de argila, né? E ela, pelo menos as peças que eu faço, assim, eu sempre cubro depois, né? Desculpa. E porque elas trincam. Essa aqui, quando eu fiz a cabeça inteira de argila, né? E aí, né, eu sei que as peças trincam, depois eu cubro com outra massa. Essa aqui, por exemplo, eu fiz de argila e ela ficou do jeito que está de argila e ela não deu uma trinca. Nossa, sem trincar. Do jeito que eu fiz, ela ficou. E eu achei super interessante. Falei, que legal. E daí eu deixei, né? Natural de argila. Porque o normal é trincar, né? Porque e essa foi ela tipo resseca, ela trinca. E essa aqui, né? Ela não deu uma trinca. Olha Mas que interessante, pessoal. Puxa. Daí eu deixei, só cobri, né? Cobri com a massa, né? E o semblante, não, Fê? O cuidado que você fez em traduzir, né, a figura de São Francisco, né? Puxa, que legal. Assim, foi totalmente natural, espontâneo, assim. Pode virar um pouquinho lá para o pessoal dar uma sim. olhadinha também? Olha os detalhes, gente, que cuidado. Tecido, tudo feito de massa, né? Sim. Deixa a massa bem fininha e faz umas dobras, assim. Nossa, impressionante, Fê. Poxa, que lindo, cara. É, Oh, bacana demais, São Francisco. E em seguida, Fê, fala um pouquinho pra gente dessa figura também com o contrabaixo acústico. Ah, sim. Que legal. Então, essa aqui, eu fiz um tempo com contrabaixo, né? Que é um instrumento que eu gosto, assim, né? Que eu comecei a pegar uma afinidade, comecei a pegar o gosto, né? Então, aí foi, tipo, por gosto, né? Como eu gosto muito desse instrumento, eu procurei fazer uma contrabaixista, né? Nossa, lindo. Então, Traduziu a técnica, né? Tudo ali. Que bacana, Fê. Pegadinha, beliscões, né? A psicata. Ah, sim. Que cuidado. E fala um pouquinho também do violeiro, Fê. Tem um título específico essa peça? Então, ela não tem assim, é mais, né, o violeiro mesmo, né? Uma coisa mais direta, assim, né? Eu procurei fazer um violeiro, assim, né? Ele tem um estilo meio, né? Aquele sertanejo, né? Tocando violão. Tanto nas vestes, né? Nas vestes, na estética. Isso mais um estilo mais caipira, assim, mais raiz, né? E aí eu fiz o violeiro com o seu companheiro. Opa, né? mas... Também é um instrumento que eu admiro demais, assim, então foi nessa... Mas que legal que um difere do outro, né? São coisas assim, que eu gosto assim, de coração e eu tento transpor de alguma forma. Assim, né? Nossa, impressionante isso aí. Eu vou dar agora uma abertura para essa daqui, Fê. Nossa, como impressiona também um escultor. Essa aqui é... Puxa, que impressionante também. É uma peça que eu gosto bastante dela, assim, né? Porque a gente foi feito em conjunto, né? Quando eu estava fazendo ela, eu estava fazendo o escultor, né? E estava tentando achar alguma base para mim. Falei assim, nossa, o que ele vai estar trabalhando, né? Daí a Camila falou para mim, ela falou assim, por que você não faz esculpindo um anjo? Eu falei assim, nossa. Puxa, que bacana. Nossa. Que iluminação também, que demais, né? né? Daí eu fiz, né? Fiz o anjo. Aí ela quis dar uma outra simbologia, ela falou assim, por que você não faz esse anjo, o homem de pedra e o anjo, um anjo mais realista, né? Como se fosse um humano de verdade, né? Nossa. E o homem de pedra. Quem está sendo esculpido ali, na verdade, é o homem que, né? Que é uma pedra, ele que está sendo lapidado ali, né? No então, processo da arte. Deu um outro sentido. Na verdade, ele está sendo lapidado, ele fazendo um trabalho e sendo ele, né? Sendo ele mais beneficiado ali. Sendo ele lapidado, assim. Né? Poxa, que profundidade, Fê.
Nossa, olha, gente, impressionante, viu? Puxa. E o pintor, Fê? Qual é que é do Esse pintor? último aqui, Colocar ele na roda aí. O pintor, Aí, se quiser trazer ele pra esse cá. pintor aqui, também, né, uma mensagem bem direta, né, um pintor e tal. Aham. E ele tá pintando um quadro, né? Muitos desses trabalhos aqui, assim, né? Eu costumo chamar, assim, né, de peças inacabadas, né? Aham. Porque elas sempre tem um processo aqui, às vezes eu vejo um detalhe, assim, falo, opa, vou fazer um detalhe, né? Você acaba acrescentando. Eu vou fazer né? E essa aqui foi interessante, porque eu estava fazendo, eu fiz um quadrinho, né? Eu fiz o cavaletinho, tudo. Uhum. E esse quadrinho aqui que eu fiz, eu não sabia o que fazer desse quadro, né? Eu estava assim e tal. Aí quando eu voltei no quadro, tinha um coração. Ah, que legal. Aí o que aconteceu, né? A hora que eu fui ver, eu falei assim, nossa, mas... Aí a Camila falou assim, eu coloquei, agora seu artista vai estar pintando um quadro. Ela falou assim, de coração. Aí eu falei assim, poxa vida, acho que qualquer coisa complexa que eu fizesse na pintura do quadrinho ali não ia ser tão, né, tão profundo, direto e profundo quanto o coração, né, um coração que azulzinho. Uhum. Né? Aí a gente, depois que estava pronto, a gente começou a desenvolver um tema. Aí falou assim, nossa, né, agora que já está pronto, a gente tem dá que pano pra manga saber o porquê, né? Sim. Meu, que é mais, né, bonito, um coração azul representa tanta coisa, né? Uma amizade verdadeira, né? Uma coisa assim tão profunda e tão forte num símbolo, né? Assim, né? Num simples símbolo. E aí acabou fazendo parte da... Nossa, é lindo demais, velho. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais uma dessa série de entrevistas que a gente agora está fazendo com os artistas. E para aprofundar um pouquinho mais sobre esse grande artista que é o Fernando, na descrição vai estar a página do Facebook dele e alguns links para acompanhá-lo nas redes sociais. E venham para a Níper, o seu espaço cultural. Fernando, muito obrigado. Cara, é tão profundo o seu trabalho, cara. A gente ficou emocionado, viu? Gostamos muito. Que tá? legal. Muito obrigado. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, né, fundamental, assim, né, para divulgar o trabalho, assim, das pessoas que... a gente tem uma entrega, né, pela arte, né, pelo trabalho, assim, e essa entrega, às vezes, é uma coisa meio pessoal, a gente não, né, fica, às vezes, a gente não tem um espaço que a gente possa, assim, né, mostrar nosso trabalho, assim, né, então, parabéns, muito obrigado mesmo da oportunidade. Gratidão toda